Turma, passos para se tornar um vendedor de alta performance. Eu acho que o primeiro passo um, até vou anotar junto com vocês aqui. Passo um é resiliência, né? Resiliência. Eu vejo, se você pegar e abrir, gente, o jornal de domingo. No meu tempo a gente conseguia emprego no jornal de domingo. Hoje é na internet, nos Facebooks de emprego, InfoJobs, Indeed, Cato. Se você abrir o jornal, você vai ver que a maioria das vagas de emprego que tem é vendas. Por quê? Porque o cara bate lá e depois desiste. Ele fica uma semana e sai. Então, isso é o quê? Falta de resiliência. O vendedor que não tem resiliência. E o que é resiliência? É aquele cara que sabe ouvir o não. Diego, você tem uma técnica para eu poder ser tranquilo? Entender que venda é um funil. Eu estava numa reunião agora aqui num treinamento falando com a galera sobre indicadores, tá? Venda é um funil. É nome e telefone, mailing ou lead, prospecção, tentativa de ligação, ligação atendida, agendamento, plá plá plá, plá plá plá, para depois pingar a venda. Então assim, o vendedor que ele entende que venda é uma matemática, se eu planto eu colho, ele não fica preocupado. Acho que o primeiro passo é resiliência, tá? O segundo passo, gente, é organização. O cara tem que ser muito organizado, tá? E focado e concentrado, tá? Vendedor, ele não pode ser um cara desorganizado. Ele tem que ser focado, concentrado, atento. Ele tem que ser ele tem que meditar a agenda dele, pegar a agenda dele, ficar em cima dos clientes, não deixar o cara escapar. Então ele tem que ser um cara organizado, nem que ele tenha uma organização na agenda dele, mesmo manual, mas ele tem que saber quantos agendamentos ele tem no dia, quem que confirmou, quem que não atendeu, quem que veio mas não fechou, ele tem que ter isso, esses dados, para ele conseguir ir montando e fazendo a carteira de cliente deles. Então acho que o segundo passo é organização e foco, né? Porque se você não tiver foco, tá fora. Organização e foco. O terceiro passo, gente, é que ele tem que ser um cara muito ambicioso. Ele tem que gostar de dinheiro, tá? Ele pode até ter uma vida legal, mas ele tem que querer mais. Porque se ele não gostar de ganhar dinheiro, todo mundo gosta, mas se ele não tiver uma ambição de conquistar as coisas, ele não vai ver futuro em vendas. Porque vendas o cara tem que ter essa coisa, ele tem que... Eu brinco até com a equipe, galera, é uma forma de falar, tá, gente? Eu falo assim, galera, você não comprou nada ainda pra tua casa, você não comprou um carro, você não tem boleto pra pagar, cara, então o vendedor tem que ter boleto pra pagar. Não é um conselho muito bom que eu dou, mas é só uma metáfora. Porque se você tem um boleto pra pagar, você vai se esforçar, cara. Você vai se esforçar. Então essa ambição, porque você vai ter que pagar, é uma ambição positiva. Por exemplo, o cara ganhava R$1.000, ele começou a ganhar 5.000 em venda. Então de um dia para o outro, ele vendeu, estudou, se dedicou, o salário dele foi para 5 pau. Cara, no outro mês ele vai ter que ter aquele mesmo salário, porque a vida dele já mudou. Ele ganhou R$5.000 no mês, ele ganhava 1.000, ele já fez compras, o cartão de crédito já foi lá em cima. Então o vendedor ele tem que ter conta para pagar, porque daí ele vai sempre andar com a água no pescoço, ele vai se mexer, né? A zona de conforto faz o cara dar uma segurada. O vendedor tem que ser, o próximo passo 4, ele tem que ser agressivo, ativo. Eu vou botar ativo, que é mais bonito que agressivo. A gente tem que ser ativo, a gente tem que ir atrás. Hoje em dia eu vejo a maioria dos vendedores muito receptivos. O vendedor ele tem que gostar de prospectar, ele tem que prospectar de todas as formas, ele tem que ir atrás do cliente, não esperar o cliente chegar. Então, ser um caçador de clientes, né? Ele tem que ter essa atividade. Cara, não está numa ordem, né? Mas vamos para o passo 5. Energia, né? O cara que não tem energia, daí envolve inteligência emocional. Ou a gente pode chamar de tônus vital, tá? Que é a energia do corpo. O vendedor ele tem que ser sorridente, carismático,
em momentos de crise, a gente está passando aqui no meu estado um momento de muita crise. Eu estou falando assim para os times, gente, o time de venda é que nem os músicos do Titanic, cara. O navio tá afundando, a gente não para de tocar. Porque se eu parar, né, para lamentar, mas você não perdeu toda a tua casa. Eu entendo. Eu não perdi, mas eu conversei com pessoas que perderam. O que o cara vai ter que fazer agora? Ele vai ter que chorar ou ele vai ter que ter forças para reconquistar e construir tudo? Ele ficou vivo. Ele vai ter que se alimentar, ele vai ter que viver. Ele vai ganhar uma ajuda ou outra das pessoas, mas depois vai acabar. Se ele ficar chorando, o que vai acontecer com ele? Então a gente vai dar força, a gente vai dar todo o suporte para ele sair. Então assim, o cara tem que ter energia, velho. Tônus vital. O vendedor, gente, outro passo, que seria 1, 2, 3, 4, 5, o passo 6, tá? O vendedor ele tem que gostar de estudar. O vendedor que não estuda, ele não vai chegar em lugar nenhum. Ele tem que estudar todos os dias sobre tudo. Porque o vendedor ele tem que ter argumento. O vendedor ele lida com pessoas, né? Então, e cada pessoa tem uma história de vida diferente, tem uma cultura diferente, é de uma classe social diferente. Então, eu converso com um pato, converso com um gato, converso com um cachorro, converso... Vocês estão entendendo? Então, o vendedor ele tem que saber e falar a língua do pato, a língua do cachorro, a língua do leão, a língua da girafa. O vendedor é o cara que conversa com todas as pessoas. Então eu tenho que estudar um pouquinho sobre o pato, sobre o cachorro, sobre a girafa. Diego, você está comparando pessoas com animais? Claro que não, é só uma metáfora para vocês entenderem que eu atendo todo tipo de pessoas, então eu preciso estudar sobre tipos de pessoa, sobre comportamento humano, sobre desenvolvimento pessoal, além, claro, de estudar sobre vendas, né? O vendedor, ele tem que dominar. Esse seria o próximo passo. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6. O 7º passo. O vendedor ele tem que dominar as técnicas de venda. Ele tem que saber prospectar, todas as técnicas de prospecção. Ele tem que saber fazer uma abordagem. Ele tem que saber fazer uma sondagem. Ele tem que saber técnicas para mostrar o produto. Ele tem que ser bom na negociação. Ele tem que ser bom no fechamento. Ele tem que ser bom na passada de preço, nas saídas de objeção depois que passa o preço. Ele tem que ser rápido, ou seja, ele tem que também dominar as técnicas de venda. E, gente, eu deixei um passo aqui, 8, tá? O vendedor, mais 2 passos. Vou falar o passo 8. O vendedor, gente, ele tem que ter inteligência emocional, ele tem que cuidar dos pilares da vida dele, ele tem que ter uma vida ajustadinha, ele tem que estar organizado financeiramente, com a família dele, com a saúde dele, porque o vendedor ele vai receber energia, muita energia durante o dia dele, energia boa, energia ruim. Tem vezes que a gente chega em casa de tanto atender morto de cansado. Então você tem que estar muito bem estruturado na tua saúde, nos teus pilares. Então o vendedor ele tem que ter inteligência emocional. Próximo passo, passo 9. O vendedor, além de ter inteligência emocional, tá? O vendedor, gente, o vendedor profissional que eu chamo de VAP, vendedor de alta performance, ele tem que ter muita, mas muita paciência, ele tem que amar pessoas. E como é que eu faço para amar pessoas? Eu tenho que estudar o cérebro humano. Porque o que nós somos? Um corpo físico e um sistema que opera a nossa máquina. Então o passo 9 é estudar sobre neurociência. O vendedor que não estuda sobre neurociência, ele não é vendedor. Então 9 passos aí. Diego, por que você não faz mais um passo para fechar 10? Não, tá bom, 9. 9 passos para que você possa se tornar um vendedor de sucesso. Vai lá, dá check. Vai dando check. Sou persistente? Passo 1. Sou organizado? Passo 2. Tenho ambição? Passo 3. Sou um vendedor ativo? Eu gosto de prospectar e correr atrás? Eu tenho energia, eu estudo todo dia, eu estudo sobre técnica de venda, eu tenho inteligência emocional, eu estudo sobre neurociência. Vai dando check aí. Ok? Vamos botar o passo 10? Conhecer pessoas. Conhecer pessoas e também
além de conhecer pessoas, gostar de aprender coisas novas. Ter o coração ensinável. Ter o coração ensinável. Esse é o passo 10. Conhecer pessoas e aprender com elas. Então, 10 passos para se tornar um vendedor de sucesso. Beijo, gente.